Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do nosso blog Futebol Argentino. Eu sou o Vinícius Falcão. Então é o seguinte, hoje, como eu falei para vocês ontem, eu ia falar sobre o jogo e vou falar sobre o jogo Argentina versus Uruguai. O jogo foi até certo ponto interessante. Não foi interessante do ponto de vista de quem quer ver um jogão cheio de gols e boas jogadas e tudo mais. Nesse ponto não foi um bom jogo, mas ele foi um jogo bom no sentido de um clássico, né? O clássico do Rio de la Plata, como eles chamam, e no sentido de um jogo pegado nas tradições uruguaias e argentinas e tudo mais. Foi um jogo bem pegado, bem mordido, com o Uruguai jogando conforme sua tradição, como eles chamam lá, pica-pedra, né? Sempre buscando um jogo mais de força e contra-golpe. A Argentina do Balsa foi o primeiro jogo da Argentina do Balsa. Eu ainda vou comentar muito mais sobre a Argentina do Balsa nos próximos dias, fiquem tranquilos. Inclusive porque tem outro jogo ainda da Argentina contra a Venezuela nessa como é que eu vou dizer, nessa data dupla, nessa rodada dupla da eliminatória sul-americana. A Argentina ainda vai jogar contra a Venezuela, então até lá eu ainda vou trazer aqui mais um ou dois ou três, sei lá, vídeos comentando esse assunto. Mas hoje eu vou comentar mais sobre o jogo em si, esse jogo contra o Uruguai em si, e também um pouco sobre o contexto do jogo e sobre a seleção do Balsa, né? Como eu vinha falando, inclusive até antes do Balsa ser escolhido, para mim ele era o melhor nome porque o Balsa, ele para mim não vinha com ideia pronta, uma ideia fixa, né? E isso está se mostrando muito no meu ponto de vista em algumas escolhas de nomes que ele parece estar fazendo apostas para encontrar alguns nomes, principalmente para o setor ofensivo, que é o que, paradoxalmente falando, né, vamos dizer assim, é o setor onde a Argentina está pecando mais nesses últimos tempos aí, que ela foi para 3 finais seguidas, né, uma da Copa do Mundo e duas Copas América, né? Então, assim, você percebe que a Argentina ela não ganhou esses títulos não por causa da defesa, mas por causa do ataque. Eu tenho, assim, algumas observações a fazer, e eu acho que olhar o fato em si, uma coisa que eu condeno muitas vezes em comentários que eu vejo, é você olhar apenas o fato e não tentar explicar o fato, tentar buscar uma razão para o fato. Porque o que acontece? Eu vejo que existem, cada final dessa, que o ataque realmente não funcionou, tem uma explicação diferente para o ataque não ter funcionado. Isso que eu quero falar, né? É muito fácil você chegar aqui e falar, o ataque não funcionou, então a culpa é dos atacantes, ponto, acabou. Morreu aí. Não é bem assim, é o que eu tô querendo falar, não é bem assim que a banda toca, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Na Copa do Mundo de 2014, o Sabella não tinha opções viáveis alternativas viáveis, fora o Lavezzi para o ataque. Ele não tinha alternativas viáveis. Então, assim, ele tinha um quarteto fantástico, como se falava antes da Copa do Mundo, né, que ele encontrou e ele achou o jeito desse time jogar. Inclusive, ele achou o jeito do Messi funcionar no time, que eu acho principal. Vou comentar mais sobre isso depois, mas eu acho o principal desafio do técnico hoje é esse, do técnico da seleção argentina hoje é esse, né? Gira em torno do Messi, mas assim, o Sabella encontrou um jeito do Messi jogar na seleção argentina, que foi usando um 4-3-1-2, que variava para um 4-2-2-2 ou um 4-2-3-1, enfim, com a bola, né? Com a bola o time saía de um 4-3-1-2, onde ele se defendia, e ele passava a jogar no 4-2-3-1 ou 4-2-2-2. O que acontece? O meio campo, os 3 volantes eram Mascherano, aqueles 5 na frente da defesa. Durante as eliminatórias foi o Gago, um volante mais pela direita e mais adiantado, mais aquele volante mais pelo meio, pelo centro, e não um trinco, como se chama na Europa. E um volante mais pela esquerda, que era o Di Maria. O Messi funcionava como um enganche, aquele 1 atrás de 2 atacantes, que era o Agüero e o Higuaín na frente. Isso foi nas eliminatórias. Então, quando o time tinha a bola, o que acontecia? Os laterais não subiam muito, eles ficavam mais presos, se adiantavam um pouquinho mais, ficavam ali alinhados com o Mascherano. O time funcionava quase com 2 zagueiros e
uma linha de 3 na frente deles, com os laterais pelos lados e o Mascherano na frente da zaga, né? E o Gago um pouco mais adiantado, mas e também muitas vezes acontecia de ser uma linha de 4, 2 zagueiros e 4 na frente deles, porque o Gago não passava muito, só ficava um pouco mais adiantado, um pouquinho mais desalinhado acima dessa linha de 3, né? O Mascherano mais centralizado e o Gago um pouquinho mais adiantado. O Di Maria, ele jogava pela esquerda, né? Ele se destacava desse meio campo com a bola e saía pela esquerda, dando velocidade, principalmente para puxar o contragolpe com a bola. Quando o time tinha a bola, muitas vezes era bola no Di Maria para ele puxar o contragolpe. Ele era o verdadeiro armador do time, digamos assim, para dar verticalidade, e o Gago era o cara dos lançamentos, né? Vamos dizer assim. O time pegava a bola, Gago, e o Gago buscava o Di Maria ou até o próprio Messi, mas o Gago sempre buscava um dos dois, eram as referências do Gago, vamos dizer assim. Algumas vezes até o próprio Higuaín aberto pela direita, mas não tanto, né? Por exemplo, no jogo contra o Chile, o Gago deu um lançamento fantástico para o Higuaín contra o Chile lá em Santiago, com o Sabella, que a Argentina ganhou de 2-1. O Higuaín pegou uma bola pela direita e cortou para dentro, chutou e fez o gol. Isso um lançamento do Gago de, 30 metros, 25 metros mais ou menos, né? Então o Di Maria abria pela esquerda, o Messi ficava mais pelo meio, só que o Messi tinha a liberdade de transitar atrás dos dois atacantes, né? Ele podia ir pela esquerda, pela direita, pelo centro, enfim. Os atacantes abriam muito espaço também para o Messi chegar de trás, por isso que ele fez muitos gols nessa época. Foi a melhor fase do Messi na seleção argentina, né? Resumindo, vamos resumir assim. Foi a melhor fase dele, por quê? Porque os dois homens de frente, eles não se resumiam a ser dois atacantes paradões na área. Tanto o Higuaín quanto o Agüero não começaram como um 9 de área, como muita gente pode pensar, né? O Agüero era mais um 10 mesmo, um homem que de chegada, não é um 10 enganche, não era um 10 típico enganche, vamos dizer assim. Era um 10 mais, como é que eu vou falar? Era um 10 mais aquele meio atacante, mas era um homem vindo de trás. Mais ou menos o que o Messi fazia no Barcelona do Guardiola, mas guardadas as abissais proporções, que o Messi é o Messi, e o Agüero ainda era muito novo, independente e tudo mais. O Higuaín também não começou como 9 de área. Ele também ele sabe jogar pelas pontas, ele sabe fazer um trabalho mais fora da área. Então, assim, nunca foi os dois atacantes da Argentina, esses dois atacantes da Argentina nunca foram de origem, vamos dizer assim, dois homens de área puros, né? Tanto é que o Higuaín jogava um pouco mais pela direita e o Agüero mais espetado, mas ele também abria muito espaço para a chegada do Higuaín e do Messi. Tanto que o Agüero não fez tantos gols assim nessa área Sabella, e o Higuaín e o Messi foram os artilheiros da área Sabella. Então você percebe já por aí que não é tão assim fixo como parece. O lateral Zabaleta na seleção do Sabella era mais ofensivo. Bom, saindo aqui um pouco da seleção do Sabella, por que eu quero falar? Antes de sair, né? O único homem de frente aí que você tinha como contar com ele, tirando os 4 fantásticos, como se falava, Agüero, Messi, Higuaín e Di Maria, era o Lavezzi. Então na Copa do Mundo o que aconteceu? Lesionaram-se tanto o Agüero quanto o Di Maria, e entrou o Lavezzi. Mas não dá, o Lavezzi é muito bom na seleção, só que ele não é aquele cara que aporta gol, que traz gols, que traz jogadas ofensivas boas. Ele é um cara que aporta muito no tático, na doação e tudo mais. Então assim, você percebe que na Copa de 2014 o problema não foi ofensivo, mas não foi porque o técnico não soube armar o time, foi porque realmente não tinha opções ofensivas para ele chamar. Só que depois da Copa de 2014 você tem o surgimento de vários jogadores interessantíssimos, como o Ángel Correa, como o Icardi, despontando muito bem na Juventus. Você tem o caso do próprio Dybala, eu já falei do Ángel Correa, né, do Vieto, enfim, vários outros jogadores que podiam agregar valor. O Martino, que assumiu depois do Sabella, ele não soube nem em 2015, nem 2016 usar o time de forma correta. Por quê? Porque ele isolou 2 pontas, o Messi na direita e o Di Maria na esquerda, e um centroavante que no mais das vezes foi o Agüero. Na Copa América de 2015 foi o Agüero, na Copa América de 2016 foi o Higuaín, só que o Agüero jogou muito mais de titular do que o Higuaín. E o time não foi feliz. Mas por quê? Eu reputo
isso muito mais ao fato de que ele não usou o Messi direito do que ao fato de que não tivesse opções para usar. Mesmo na Copa América de 2016, com a lesão do Di Maria para a final e para a semifinal também, e com a lesão do Lavezzi, ele não usou o Messi direito, ele usou o Messi aberto pelo lado direito ou o Messi isolado sozinho para armar o jogo. Então isso daí ferir o Messi de morte, porque ele vai ser encaixotado de marcação, vai ter 5 caras em cima dele. Tem lá aquela foto típica dos 5 chilenos cercando o Messi na final última desse ano. Claro que o Higuaín perdeu o gol feito, teve tudo isso. Mas o que eu falo é o seguinte, que essas duas finais foram muito mais por causa do técnico que escalou o time errado do que por causa dos jogadores de ataque que foram convocados. Então, voltando agora ao Martino, o Martino assume a seleção com uma obrigação, e esse jogo de ontem foi interessante por isso, pelo menos enquanto foi 11 contra 11, porque o Dybala levou 2 amarelos ainda no primeiro tempo, e a gente já tinha feito 1-0 com o Messi, a bola desvia, se não me engano, no Jiménez, e entra no gol do goleiro uruguaio. Mas o que acontece? O Uruguai veio com 2 linhas de 4, os 2 volantes centrais bem afundados, os 2 pontas, e o Suárez com o Cavani na frente, o Cavani se doando um pouco mais sem a bola, mas um ataque perigoso, mas o time, eu acho que o Tabárez, ele arma o Uruguai muito abaixo do que ele pode render. A Argentina veio com 4-2-3-1. Interessante por quê? Porque embora o Messi fosse jogando pela direita, e eu sou contra o Messi jogando pela direita, eu prefiro o Messi de enganche, ou aquele meia que fica mais centralizado na linha de 3, vamos dizer assim. Embora o Messi estivesse mais pela direita, ou partindo pela direita, ele invertia de posição com o Dybala. Isso foi muito interessante no jogo, porque o Messi conseguiu mostrar um pouco mais do seu futebol do que ele mostrou, do que com o Martino. Claro que era o primeiro jogo, estava desentrosado, inclusive o Messi não joga no próximo jogo, que ele estava já lesionado, jogou no sacrifício esse jogo contra o Uruguai, né, porque também era um jogo chave. Então assim, a gente não vai sem o Messi e sem o Dybala, porque o Dybala foi expulso, né? E para não agravar a lesão do Messi, ele não vai jogar esse jogo. Mas enfim, o que acontece é que a Argentina conseguiu fazer um primeiro tempo mais ou menos ali, naquele truncado que estava o jogo, ela começou a ensaiar ali uma criação mais de jogada e tudo mais, só que perdeu de bala. O Balsa deu uma balsada, vamos dizer assim, né? Deu uma de Paton, e eu não estou falando que ele está errado, isso aqui não é uma crítica, não vou criticar o Balsa, porque ele fez o que tinha que ser feito, ele ganhou o jogo. Não porque ele tenha ganhado o jogo apenas, mas porque ele ganhou o jogo e usou os recursos que estavam cabendo a ele. Então ele pegou, colocou o Prato, que completava o ataque, era Messi na direita, Dybala ao centro e o Di Maria pela esquerda. Ele colocou o Prato de centroavante, de 9, o Prato que joga no Atlético Mineiro, para quem não sabe. E quando o Dybala foi expulso, o que ele fez? Ele colocou 2 linhas de 4 com o Prato compondo o lado direito do meio campo. O Di Maria compondo o lado esquerdo, ao centro Biglia e Mascherano, na zaga tinha Zabaleta na direita, Otamendi e Funes Mori ao centro, e o Mas, porque o Rojo estava suspenso, porque ele foi expulso na final da Copa América, o Mas na lateral esquerda, né? E o Romero no gol, se não mudou, Mascherano e Biglia ao centro, Messi, Dybala e Di Maria, Prato centroavante. Quando perdeu o Dybala, o Prato foi correr pela direita. Depois ele trocou o Prato pelo Alário, que joga no River. O Alário se doou muito no lado direito, mas não dá para julgar o Alário assim, pela posição dele, pela função dele por esse jogo. Mas o que foi importante para esse jogo, quando ele tiver de novo a seleção completa, quando tiver Higuaín, que ele vai chamar o Higuaín, não se engane, ele já disse que vai chamar o Higuaín. E o Agüero, eu acho que vai ser interessante porque ele vai ter um movimento interessante para poder usar até o Messi pela direita. Eu discordo, porque eu acho que o Messi melhor pelo meio, porque ele está mais próximo do gol, entende? Então você tem que ter 2 caras para servir o Messi pelo lado, um centroavante para fazer o pivô para ele, e ele mais próximo do gol, fazendo um futebol minimalista, um futebol mais simples, dando o mínimo de toques possíveis na bola, e sempre em direção ao gol. Mas cada treinador tem seu estilo, né? O Balsa vai dar muita cabeçada para poder encontrar esses parceiros do Messi. Eu acho que ele podia simplificar a coisa, mas eu acho que o mais importante hoje é ele saber usar o Messi. E eu acho que ele soube usar o Messi. Não na posição ideal que eu acho, mas pelo menos potencializando o futebol dele, colocando parceiros ao lado dele. Eu acho que por hoje é isso. Amanhã eu volto. Valeu, pessoal. Até amanhã.
esse é o Vinícius Socon e esse é o blog Futebol Argentino. Valeu!